Eu sou fisioterapeuta, né? Vou fazer 31 anos de formado, me formei em 92 pela Universidade de Castelo Branco, fiz a especialização em fisioterapia funcional, fisiologia do exercício, né? Fiz um MBA em gestão e controle de infecção. Tá? Hoje eu sou docente da pós-graduação da Universidade Severino de Sombra, no curso de fisioterapia em terapia intensiva, e dou a parte do módulo de gestão. E, atualmente, eu coordeno na Rio Saúde a equipe de fisioterapia do Hospital Municipal Miguel Couto. Então, professor Rossati, respondendo a sua pergunta lá no começo, hoje eu estou dedicado ao Miguel Couto. Estive no CHN de 2010 a 2020, né, coordenando a equipe, onde a gente fez aquele crescimento todo do HCN para o CHN, e é isso. Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação, ok? E como é que vai ser a demanda da nossa apresentação? A gente vai falar sobre a definição de ventilação mecânica não invasiva, vou falar sobre a classificação, um pouco de história e surgimento da ventilação não invasiva, equipamentos utilizados para a ventilação não invasiva, indicações para o uso, né? Contraindicações, seja relativas ou absolutas, e uma conclusão. Quando a gente fala em ventilação não invasiva, a primeira coisa que vem na cabeça é que a gente está utilizando hoje em dia, né, que seria a ventilação não invasiva com pressão positiva. Mas a gente vai definir a ventilação não invasiva como qualquer forma de suporte ventilatório aplicado sem uso de uma via aérea artificial. Então, se o meu paciente não tem uma cânula de traqueostomia, se o meu paciente não tem um tubo orotraqueal ou nasotraqueal, isso é ventilação não invasiva. E como é que nós vamos classificar a ventilação não invasiva? A gente não pode esquecer que a ventilação não invasiva ela surge com a pressão negativa. Então, nós temos dois modos ventilatórios, né? Dois tipos de ventilação. Classificar como ventilação não invasiva com pressão negativa e a ventilação não invasiva com pressão positiva, que é a mais utilizada hoje em dia. O que seria a ventilação não invasiva com pressão negativa? Como que poderíamos definir? Consiste na aplicação de pressão subatmosférica externa ao tórax, simulando a inspiração, ocorrendo a expiração de forma passiva. Esse engenheiro e higienista, Philip Brinker, ele foi, digamos assim, o que fez com que a ventilação não invasiva surgisse de uma forma de grande monta no mercado. Tá? Ele é um engenheiro e, em 1927, ele foi chamado para fazer no hospital infantil uma avaliação de uma sala onde eles iriam transformar essa sala num CTI e queriam que ele climatizasse essa sala. Só que chegando nesse hospital, em Boston, ele viu que várias crianças estavam morrendo devido à poliomielite. E ele faz o estudo dele, vê o que tem que acontecer, mas ele sai de lá com o pensamento em que ele teria que criar alguma coisa para que pudesse evitar com que as crianças morressem de poliomielite. E ele começa no seu laboratório a fazer vários estudos, e em 1927 ele cria o primeiro protótipo da ventilação não invasiva, que foi o pulmão de aço, o famoso Aerolang, ou como era chamado na época de pulmão de Brinker. Em 1927 ele cria esse protótipo, e em 1928 ele usa realmente pela primeira vez o pulmão de aço em criança, e ele faz o seguinte relato que ele colocou ele publicou numa revista, né? E diz o seguinte: recentemente tivemos a oportunidade de aplicar nosso respirador em um caso de paralisia intercostal por poliomielite. O paciente, uma criança de 8 anos, esteve na máquina quase continuamente por um período de 122 horas. Isso dá mais ou menos em 5 dias. A morte ocorreu, aparentemente por insuficiência cardíaca causada por uma extensa broncopneumonia. O exame dos pulmões na autópsia não mostrou evidência de trauma por hiperinsuflação, nem foi observada qualquer outra forma de dano ao paciente devido a essa aplicação
prolongada da respiração artificial. Durante o tempo em que a criança ficou no respirador, ela conseguiu falar, dormir e se alimentar enquanto as bombas funcionavam. Então, ele começa a trazer uma luz realmente para as pessoas que estavam morrendo na época por poliomielite. E esse grande inventor, esse inovador, vamos dizer assim, em 1931, ele recebe uma medalha, né, do Instituto Franklin, por ele estar trazendo para a sociedade um bem, vamos dizer assim. E ele falece em 1972, aos 78 anos. Então, quando a gente fala em ventilação não invasiva por pressão negativa, a VPN, a gente sabe que quem surge com essa ideia foi justamente o Philip Drinker. Esse é o pulmão de aço protótipo que ele criou para poder começar a ventilar esses pacientes. Okay? E, claro, em 1928 ele faz esse feito, em 29 e 30 eles começam a fazer, a promover a ventilação por pressão negativa em média escala, e chega um momento que eles tiveram que criar isso em grande escala. Né? Então, na década de 50, por exemplo, nós tínhamos a pandemia da poliomielite, onde vários pulmões de aço tiveram que ser utilizados para a sobrevida desses pacientes. Porém, havia um grande problema, né? Imagine hoje em dia nós temos um hospital com uma sala imensa com vários pulmões de aço. Então, do ponto de vista logístico, era uma coisa quase que impossível. Tá? Mas vocês percebam que a gente já começa a ter uma evolução desse pulmão de aço, né? Dessa ventilação com pressão negativa. Sai de um protótipo rústico, né? Eu costumo dizer que isso aqui é o pulmão de aço tipo beliche, né? Você tem individualizado, nota que o design já é bem diferente. Tá? Aqui a gente vê, durante o tempo, como que vai acontecendo, né, a evolução. As enfermeiras, naquela época, não existia fisioterapia, essa aqui é a grande verdade. As enfermeiras eram quem comandavam mais essa parte dessa ventilação. Né? Então, elas treinavam as outras enfermeiras para poder estar ventilando os pacientes no pulmão de aço. E a evolução ela vem crescendo a passos largos até que chega a esse pulmão de aço de uma forma, de um design mais moderno, de um material mais leve, né, em que você pode estar utilizando ele tanto a nível hospitalar quanto a nível domiciliar. Okay? Então, nós temos aí, no tempo mais ou menos, o surgimento. Né? Em 28, o pulmão de Brinker, em 1940, um design melhor, em 50, já o pulmão de aço com um design bem diferenciado, e na década de 70 surge esse pulmão de aço, onde vocês podem ver aqui nessa fotografia, nós temos aqui uma pessoa sendo ventilada aparentemente em casa, num quarto. Mas, uma coisa interessante, em 1874, ou seja, 54 anos antes do aparecimento do pulmão de aço, já havia um estudo da ventilação por pressão negativa em pacientes através do mecanismo chamado couraça tórico-abdominal. Vocês percebam que existe uma couraça que pega parte do abdômen e tórax, onde ele é adaptado a uma máquina que ele funciona como se fosse um aspirador de pó. Né? Quando ele, digamos assim, aciona, ele cria uma pressão negativa intratorácica, né? Então esse ar, por diferença de pressão, entra, é como se ele estivesse sugando o tórax desse paciente. Quando para de ciclar, a tendência é do ar sair passivamente. Então, notem que 54 anos atrás, antes de aparecer o pulmão de aço, já haviam estudos ainda para tentar ventilar os pacientes dessa forma, com uma coraça tórico-abdominal. Então, o primeiro protótipo surge em 1874. Já havia esse estudo. Né? E vocês veem que ela não conseguiu ter, digamos assim, o mesmo ganho, ou melhor, não conseguiu superar, vamos dizer assim, o pulmão de aço. Né?
apesar de as pessoas usarem, havia uma grande dificuldade, porque as couraças elas tinham que ser feitas sob medida, você tinha que ter a medida do tórax e abdômen do paciente para poder estar utilizando, e isso era uma coisa que prejudicava um pouco, digamos assim, o uso em alta escala para essa ventilação. Surge, 8 anos depois, isso em 1882, né, esses tipos de vestimentas, onde era o pulmorac, em que, na realidade, você colocava esse agasalho no paciente, prendia os punhos, e aqui você adaptava o ventilador, e o paciente conseguia ventilar de uma forma com a pressão negativa, sem nenhum tipo de desconforto. Criou-se o poncho-rack, na realidade, que seria um saco de dormir, vamos dizer, e um macacão, que era o zip suite. Isso foi utilizado na Europa por um certo tempo, mas depois isso também caiu por terra. Quando surge o pulmão de aço, na realidade a coisa cresce. Mas até hoje a gente ainda consegue ver alguns pacientes ventilando com pulmão de aço. Tá? Então, esse é um pouco da história. Aqui já é uma couraça tóraco-abdominal mais moderna. Ela é uma couraça termomoldável, ou seja, ela pode ser utilizada em adultos, ela pode ser utilizada em bebês. Tá? Notem que ela tem a sua borda, né, tanto no adulto, desculpa, quanto na criança, uma borda escura, né, no bebê, e na criança também. O que é essa borda escura? O que é uma couraça tóraco-abdominal termomoldável? Na realidade, você vê, isso aqui é uma borracha. Né? Isso aqui é uma borracha em que você vem com esses aquecedores de cabelo, secador de cabelo, né? Você vai aquecendo essa borracha, ela vai ficando maleável, mole, e você vai moldando isso no tórax do teu paciente. E depois que ela vai esfriando, ela vai ficando dura e ela molda o tórax do teu paciente. Então, não precisa mais você ter aquelas couraças tóricas abdominais sob medida. Você consegue moldar isso no teu paciente. Então, ela pode ser usada tanto em adulto quanto em criança, como em bebê, como a gente viu aí. E surge, depois, a cinta pneumática tóraco-abdominal. O que é uma cinta pneumática tóraco-abdominal? Na realidade, é uma cinta que você usa dentro, que você envolve o seu abdômen, e quando o equipamento ele cicla, quando insufla essa cinta, na realidade, ele expulsa esse ar, né? Ele traz ele aperta o teu abdômen e você joga esse ar para fora. Quando subitamente ele para de ciclar essa cinta, ela rapidamente se fecha, né? Ela desinsufla, e por diferença de pressão, né? Esse ar entra. Né? Então, a cinta insuflou, joga o ar para fora. A cinta desinsuflou, o ar entra. Então, isso foi bastante usado na década de 90, no início da década de 90, mas foi uma coisa que não surgiu, não teve muito efeito, né? A gente não viu isso sendo produzido em larga escala. Eu tive somente um contato com o paciente, de um paciente, com lesão raquimedular, que eu fui ver isso na BBR, isso em 93, 94. Eu fui lá ver, tinha um paciente lá com lesão raquimedular que ele utilizava, e eu de curiosidade, curioso no caso, né, fui lá ver como é que funcionava. Mas vi que isso não emplacou também. Né? Bom, e quais seriam as indicações para o uso da ventilação mecânica com pressão negativa? Ele é indicado basicamente para as doenças neuromusculares. No paciente com Guillain-Barré, esclerose lateral amiotrófica, poliomielite, e traumatismo raquimedular com comprometimento de C3, C4 e C5, e paralisia diafragmática. Então, basicamente, as doenças neuromusculares, elas podem ser, a ventilação por pressão negativa pode ser utilizada por esses pacientes. Coisas que a gente não vê muito hoje em dia, né? Se eu tenho um paciente com esclerose lateral amiotrófica, vocês vão ver que esse paciente vai ser pré-customizado e vai estar sendo ventilado de uma forma por pressão positiva, mesmo no domicílio, com alguns ventiladores que a gente vai estar vendo mais para frente. E aí surge
a ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva. Né? O que é a ventilação mecânica com pressão positiva? É um método de suporte ventilatório que utiliza a pressão positiva sem o uso de tubos endotraqueais. A ventilação não invasiva provê assistência ventilatória com o uso de interface paciente-ventilador. Isso é, utiliza uma interface externa que a gente vai estar vendo mais à frente. Esse pediatra, Alvan Leroy Barak, tá? É um médico norte-americano. Ele foi quem, digamos assim, começou a utilizar pela primeira vez a ventilação não invasiva com pressão positiva. E lá em 1937, ele constatou e publicou isso, dizendo o seguinte, que a pressão positiva contínua nas vias aéreas, o famoso CPAP, poderia ser útil no tratamento de doenças como o edema agudo do pulmão. E vocês vão ver que a gente usa hoje em dia, digamos assim, a ventilação invasiva de primeira escolha, o paciente com edema agudo do pulmão não cardiogênico, o CPAP. Então, surge em 1937 a ventilação não invasiva com pressão positiva. Então, a gente percebe pela história que a ventilação não invasiva não é uma coisa recente, é uma coisa que vem lá do outro século, lá de trás. E aí, eu posso utilizar a ventilação não invasiva com pressão positiva em dois modos. Eu posso utilizar no modo CPAP, que é uma ventilação realizada com fluxo de gás de pressão positiva contínua na via aérea desse paciente. Eu posso utilizar ele na forma BiPAP, ou bilevel, que seria a ventilação feita sobre dois níveis pressóricos. Um valor pressórico inspiratório e um valor pressórico expiratório pré-ajustado. E a gente vai ver isso mais na frente. Se a gente for avaliar graficamente como é que funciona o CPAP, você tem toda a tua fase inspiratória e expiratória numa pressão digamos assim, supraatmosférica, né? Você não chega a zerar, você não negativa essa pressão. A tua fase inspiratória, ela também está sobre pressão positiva. Então, você tem um fluxo contínuo. Esse seria um gráfico do CPAP, ok? E agora vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa história. Lá no início dos anos 90, para eu poder gerar um fluxo, eu tinha que ter um gerador de fluxo. E eu me lembro, e utilizei muito isso, que lá em 90 nós utilizávamos o BIR do Mark VII para ser o nosso gerador de fluxo, em que nós conseguimos fazer com que ele gerasse um fluxo contínuo. Todo mundo sabe que o BIR do Mark VII é um ventilador pneumático que foi criado para ventilação mecânica invasiva. Mas se a gente voltar um pouquinho, e tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar, esse circuito, basicamente, essa ponta ele se adapta no ventilador, na fase inspiratória, e essa traqueiazinha aqui, essa mangueirinha aqui de pressão, ele se adapta aqui, porque quando o ventilador joga esse ar para dentro, além de ele mandar esse fluxo para dentro do paciente, ele gera uma pressão dentro dessa viazinha aqui, né? E vocês vão perceber que ele chega numa válvula exalatória. Então, como é que funciona isso? Quando o BIR Mark VII ciclava via fase inspiratória, nessa válvula exalatória tem um diafragma que, com a pressão que o ar vinha, essa pressão jogava esse diafragma para baixo, então o ar não saía, o ar ia para dentro do paciente. Okay? Quando ele parava de ciclar, a pressão dentro dessa mangueirinha, caía, e esse diafragma dentro dessa válvula exalatória abria e o ar saía. Era assim que funcionava. Pegando esta mangueirinha, melhor, se nós pegássemos essa mangueirinha aqui e tirássemos da válvula exalatória e ampliasse essa válvula, o que acontecia? A gente gerava uma pressão positiva contínua em todo o circuito do ventilador. Então, aí, a gente começa a utilizar o BIR de Mark VII para fazer a ventilação não invasiva do tipo CPAP. Olha só que coisa bacana, né? Só que a gente não conseguia monitorar o quanto de volume estava dando,
né, o quanto de pressão, etc. A única coisa que a gente conseguia monitorar era a PIP que a gente conseguia dar para esse paciente. E como é que a gente dava essa PIP para o paciente? A gente utilizava um selo d'água. Aqui é um selo d'água bacana, em vidro, mas eu me lembro que na minha época a gente utilizava aquelas garrafas de litro de Guaraná. E por que, Gilberto, que você usava a garrafa de Guaraná da Antártica? Porque a garrafa era verde e combinava com verde. Olha só que doideira. Né? Mas o que a gente fazia? Nós cortávamos o gargalo da tampa de Guaraná, abríamos uma janela de mais ou menos 3 centímetros, né? Enchíamos d'água, com o esparadrapo a gente milimetrava 5 e 5 centímetros, ou de 1 em 1 centímetro, e mergulhava essa traqueia. Conforme você fosse mergulhando essa traqueia, você dava uma pipa maior para esse paciente. Nesse caso aqui, se eu tenho aqui o nível de água em 0 e a ponta da minha traqueia está no 5, eu estava dando 5 centímetros de água de pipa para esse paciente. As enfermeiras ficavam malucas quando chegava a fisioterapia com kit para poder fazer ventilação não invasiva. Por quê? Porque molhava todo o leito, elas tinham que estar trocando roupa de cama, etc. Mas a gente tirava o paciente da crise de insuficiência respiratória. Okay? As máscaras que nós utilizávamos, basicamente, era uma máscara oronassal, não tinha máscara própria para ventilação não invasiva, a gente utilizava as máscaras de bambu, mas tinha um grande problema. Por quê? Porque as máscaras de bambu, ela tinha um material muito rígido, muito duro. Né? E o que a gente percebia é que a gente levava uma lesão. Então, naquela época, se eu tivesse um BIR de Mark7, mais um circuito, mais um selo d'água e mais uma máscara, eu tinha um kit CPAP. Eu conseguia fazer CPAP desse paciente, conseguia fazer ventilação invasiva desse paciente. Mas, como eu estava falando, muitas das vezes a gente provocava esse tipo de lesão nos pacientes. Por quê? Porque a máscara ela era de material muito rígido. E para que essa pressão funcionasse realmente, e até hoje, a gente não pode ter escape de ar. Então, a gente prendia muitas vezes essa máscara no paciente e acabava levando essas úlceras. E aí, no meado do século, no meado de 90, 1995, 96, começa a surgir os geradores de fluxos. Né? Percebam que são menores, né? Leves e muito mais fáceis de utilizar. Na realidade, ele funcionava como se fosse um sistema de arrasto. Você adaptava esse gerador de fluxo numa fonte de gás, geralmente era o oxigênio, e ele pega, quando você abriu o fluxômetro, ideal seria um fluxômetro de 15 litros, ele conseguia, por um sistema de arrasto, aumentar de 4 a 20 vezes esse fluxo de ar. Então, nós paramos de deixar o BIR de Mark7 e começamos a utilizar os geradores de fluxo. Isso durou por muito tempo e alguns colegas utilizam até hoje e é válido utilizar até hoje. Então, a gente percebe que se eu tiver um gerador de fluxo, uma traqueia com uma conexão T, uma máscara, e percebo que as máscaras hoje em dia já são melhores, isso aqui é silicone. Então, não preciso, eu já não consigo mais provocar aquela lesão no paciente, aquela lesão cutâneo-facial. Uma válvula de spring load que substituiu o selo d'água, eu tiro o meu famoso kit CPAP. Tá? A máscara, vejo que é uma máscara mais moderna, a traqueia, uma conexão T, uma válvula de spring load, e nessa traqueia eu tinha o meu gerador de fluxo adaptado, e o meu gerador de fluxo estava adaptado a um fluxômetro de O2. Nesse caso aqui, eu posso utilizar tanto o fluxômetro de oxigênio como o ar comprimido. Ok? Só para ilustrar, e saíram fazendo um CPAP no paciente, pós-operatório de cirurgia cardíaca, na coronária do Hospital São Lucas, isso em 2008, mais ou menos, 2009. Note que era muito mais fácil. Ao invés de estar trazendo um kit, vamos supor, um BIR de Mark7 que pesava aquele aparato todo, hoje eu levo somente dentro de um saquinho, um kitzinho CPAP. O outro modo de você ofertar a pressão positiva seria o modo BIPAP. Né? Já falamos, ele é uma pressão positiva que você vai ajustar uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória, e dependendo da pressão inspiratória que você dê, você vai estar aumentando
o volume desse paciente e automaticamente diminuindo o esforço ventilatório desse paciente. E eu uso um EPAP. Então, percebo que, mais uma vez, eu tenho a minha fase inspiratória supraatmosférica, mas quando eu expiro, eu não chego a zero, eu não negativo essa minha pressão. Mesmo que eu negative um pouquinho, eu estou com uma pressão sempre positiva. Okay? Na década de 90, começam a surgir os primeiros ventiladores, que a gente começou a substituir o Bird Mark 7. A gente deixou de utilizar o Bird Mark 7 como gerador de fluxo, que surge na metade de 97, 98, pelo menos chega até nossas mãos os primeiros ventiladores que foram feitos para ventilação não invasiva. Eram ventiladores grandes, pesados, em torno de 15 quilos, 12 quilos, ramo único, mas se a gente for perceber, esse ventilador, esse PSV Quantum, ele já me dava os dois modos ventilatórios para ventilação não invasiva, tanto o CEPAP quanto o BIPAP, né? E a gente utilizava eles com maior facilidade. Eu já conseguia monitorar melhor esse meu paciente. Eu sabia quanto que eu estava dando de PAP para esse paciente, eu sabia quanto que eu estava dando de PIP para esse paciente, de CEPAP, eu conseguia monitorar a frequência dele e o volume que ele estava fazendo. E surge também, já em 2000, o BIPAP Vision, também um ventilador único para ventilação não invasiva, criado para isso, mas ainda era um ventilador grande, pesado, em torno de 20 a 25 quilos, mas ele já fazia com que eu ventilasse o meu paciente de uma forma mais segura. Né? Eu conseguia monitorar meu paciente através de gráficos, aqui eu conseguia saber o quanto que eu estava dando de respirador para o paciente, o quanto que eu estava dando de volume corrente, frequência respiratória, etc. E tal. Então, a gente começa a ventilar nossos pacientes de uma forma mais segura. Okay? E, de 2000 para cá, nós tivemos uma enxurrada de ventiladores microprocessados exclusivos para a ventilação não invasiva. Ventiladores esses que são pequenos, portáteis, que pesam em torno de 2,5 kg, no máximo 3 kg. Então, fica muito mais fácil de você ventilar. E vocês percebam que alguns deles eu consigo, mesmo ele sendo pequeno, compacto, eu consigo monitorar, né, os meus pacientes. É claro que você tem ventiladores que não te trazem esse tipo de tela, e vocês têm ventiladores mais modernos, uns mais baratos, outros mais caros. Okay? E são os ventiladores que a gente usa hoje em dia em domicílio, ou até mesmo em beira-leito, em enfermaria, para fazer a ventilação não invasiva dos nossos pacientes. Okay? Então, percebam que se eu tiver uma interface, se eu tiver um aparelho de ventilação invasiva, eu tenho ao mesmo tempo um kit CEPAP ou um kit BIPAP, carregando no máximo 2,5 kg. Percebo que de 1992, 93 para cá, né, em 28, 29 anos, olha o quanto que a gente avançou do ponto de vista tecnológico. Okay? E quais são as interfaces que nós podemos utilizar nos nossos pacientes? Com pressão positiva. Nós temos a interface nasal, né, onde basicamente é uma máscara que eu pego somente o nariz do meu paciente, percebo que ela tem aqui uma traqueia, e está adaptado num PSV Quantum. Isso é uma foto antiga que eu coloquei de propósito. Quais seriam as vantagens de eu ventilar esse paciente com uma máscara nasal? A vantagem é que eu tenho menor risco de aspiração, facilita a facilidade da expectoração, menor sensação de claustrofobia, permite a fala do meu paciente, tem menos espaço morto e facilita a alimentação. Quais seriam as desvantagens? Vazamento oral. O meu paciente ele tem que estar consciente que ele tem que ficar sempre com a boca fechada, porque se ele abrir a boca, eu tenho vazamento e eu despressurizo, então eu não consigo gerar a pressão que eu preciso realmente para poder tratar esse paciente. Me traz o ressecamento nasal, mesmo que eu coloque um sistema aquecido, alguma coisa parecida, vai me trazer ressecamento nasal, traz irritação nasal, limitação de uso e o paciente com obstrução nasal, tá? E o ressecamento oral. Então, essa é a máscara, uma interface, né, nasal. O ventilador melhor para ser utilizado seria o equipamento de fluxo contínuo e circuito único, é o que a gente está vendo aqui. Né? Ah, Gilberto, o que vai diferenciar o ventilador da ventilação não invasiva com pressão positiva do ventilador comum, né, para a gente ventilar um paciente? A maioria dos ventiladores com propostas para ventilação não invasiva, eles são ventiladores de ramo único, somente uma traqueia. Okay? Nós temos a interface oro-nasal ou naso-oral,
onde eu já pego nariz e boca, ok? Vantagem, menor vazamento oral, mais apropriada para condições agudas, por permitir maiores fluxos de pressão. As desvantagens, maior chance de úlcera por pressão nasal ou no ponto de apoio. Hoje em dia, nem tanto, porque nós temos máscaras com material gel, com material muito mais confortável, que não gera tanta pressão assim na face do nosso paciente, então é muito difícil de ter hoje em dia lesão de face, né, por máscaras faciais. Tem a sensação de maior claustrofobia, né, maior risco de broncoaspiração e dificulta a alimentação. Também, o que sugere equipamento de fluxo contínuo ou de demanda, circuito único ou duplo, com compensação automática de vazamento. Okay? Uma outra interface que nós temos é a Total Face. Essa foi a primeira face total que apareceu no mercado, né? Onde eu utilizo a face pegando toda a face do meu paciente, uma máscara que eu utilizo toda a face do paciente. A vantagem é que ela traz mais conforto para o uso prolongado, com certeza. Tem um menor risco de lesão cutânea facial, tem mínimo vazamento, mas ela tem um espaço morto maior, né? Ela corre também um risco de broncoaspiração, se o paciente vomitar, aliás, é isso, nós temos que ficar atentos nos pacientes que fazem ventilação invasiva, ficar atento para que, se o paciente venha vomitar, a gente tira essa máscara de imediato. Eu já vi, infelizmente, pacientes broncoaspirar por ter vomitado dentro de uma máscara orofacial, tá? Infelizmente isso aconteceu, e ela não deve ser usada, não pode ser usada se você tiver que fazer a aerosolterapia desse paciente, tá? O que a gente sugere é que o equipamento seja utilizado seja equipamento de fluxo contínuo, de circuito único, utilizar preferencialmente ventiladores específicos para ventilação não invasiva ou ventiladores com modo VNI. Nós já temos ventiladores de microprocessado à beira-leito do CTI, que existe o modo ventilação não invasiva. Então, se eu quiser utilizar ventilação não invasiva, basta apertar um botãozinho, automaticamente esse ventilador ele muda a sua forma de ventilar e você utiliza a ventilação não invasiva. E aqui, só para ilustrar que nós temos hoje no mercado máscaras muito melhores adaptáveis, né, com design muito melhor. Então, vocês vão vendo que, durante os anos, vem se melhorando as interfaces dos ventiladores para a gente poder dar uma conforto para o nosso paciente. E aqui nós temos o helmet, né? Provavelmente a gente vai começar a utilizar mais no Brasil, assim espero, por quê? Porque nós temos um grupo no sul do país que, durante a pandemia, eles desenvolveram esse capacete, né? Até então, a Anvisa não havia aprovado a entrada desse helmet para a gente estar utilizando, mas eu acho que, a partir de agora, como está sendo feito no sul, isso daqui a pouco está vindo em grande escala para o mercado. Isso aqui foi um paciente utilizando o helmet na época do Covid, na pandemia do Covid. Okay? Vantagem, mais confortável para o uso prolongado, não oferece risco de lesão cutânea facial. As desvantagens, um risco maior de reinalação de CO2, favorece, às vezes, uma sincronia paciente-respirador, necessidade de pressão mais alta para a compensação do espaço morto, e os pacientes relatam uma maior sensação de pressão líquida. E nós temos as prongas nasais, que a gente sempre utilizou nas crianças, nos CTIs neonatais, né, e alguns CTIs e nos CTIs pediátricos. Tá? Mas ele também pode ser utilizado em paciente adulto. Okay? Mais confortável, favorece a fala, permite a alimentação, evita a broncoaspiração, desvantagem, ressecamento nasal, irritação nasal e sensação de pressão no ouvido. Alguns pacientes relatam para a gente, paciente adulto. Né? Sugere esse equipamento de fluxo contínuo de demanda com circuito único. Muito bem. E quais seriam as indicações para o uso da ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva? Segundo as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, ainda de 2013, nós podemos utilizar a ventilação não invasiva, ela é indicada como evidência A, né, na exacerbação da DPOC. Então, no DPOC, evidência A, eu tenho que usar o BiPAP. Eu tenho que estar trabalhando com 2 níveis de BiPAP. O uso da ventilação não invasiva diminui a necessidade de intubação e reduz a mortalidade hospitalar desses pacientes. Então, se chegar um paciente DPOC
acutizado, vamos tentar segurar ele no BiPAP. Edema agudo cardiogênico, melhor modo ventilatório, CPAP, de preferência 10 centímetros de água. Né? Grau A. Então, a ventilação não invasiva do tipo CPAP está indicada para utilizar no edema agudo de pulmão cardiogênico. Posso utilizar o BiPAP? Pode, você pode utilizar o BiPAP sim, mas ele já tem um grau de evidência de recomendação B. Ok? Exacerbação da asma, eu posso utilizar a ventilação invasiva na exacerbação da asma? Pode. Grau de recomendação B, modo, de preferência o CPAP em torno de 10 centímetros de água. A insuficiência respiratória hipoxêmica, eu posso utilizar? Pode. Grau de recomendação B. Tá? A insuficiência respiratória hipoxêmica em pacientes terminais, eu posso utilizar se realmente por potencialmente reversível essa hipoxemia, existe o grau de evidência B para eu poder utilizar a ventilação não invasiva desses pacientes. Se não for, gente, a ventilação não invasiva, ela é desconfortável. Imagine um paciente em fase terminal, e aí é uma coisa que eu sempre rebato, é que o paciente está taquipneica, vamos fazer uma DMzinha para poder dar conforto a esse paciente. Não, não vai dar conforto. Tá? A vivência, a experiência mostra para a gente que não dá conforto. Né? O paciente, às vezes, não se adapta, né? Às vezes ele fica mais taquipneico, então, muitas das vezes, essa fase terminal do CPAP, essa fase terminal do paciente, o uso do CPAP seria mais de uma forma agressiva, para tentar minimizar o sofrimento desse paciente. Okay? Posso utilizar nas pós-cirúrgicas? Pode sim, evidência é B. Posso utilizar nos pacientes em cirurgia bariátrica? Pode, de preferência, se eu utilizar uma máscara, uma interface nasal, onde vou conseguir direcionar melhor esse fluxo de ar para dentro da traqueia do meu paciente. Tá? A grande preocupação é quando você ventila o paciente, principalmente com uma full-face ou com uma máscara nasoral, é o paciente ficar de boca aberta. Eu posso provocar aerofagia, distensão abdominal, vômito, etc. Okay? Então, na cirurgia bariátrica, tem um estudo aqui, né, no CPAP de 7,5 a 8 centímetros de água, no capacete, tá, você consegue melhorar o grau de hipoxemia dos pacientes, mesmo pacientes de cirurgias abdominais altas. E quais seriam as contraindicações? Instabilidade hemodinâmica, absoluta, contraindicação. Hemorragia digestiva alta, paciente vomitando, não tem como utilizar a ventilação não invasiva. A distensão abdominal, ela é relativa. Ah, mas o meu paciente tem uma sonda nasogástrica. Ok, seria um problema, eu vou utilizar uma máscarazinha nasal nesse paciente, tá? Seria uma contraindicação relativa. Trauma e cirurgia de face, contraindicação relativa. Se eu tenho trauma de face, eu não vou utilizar uma máscara nasoral, eu posso utilizar um helmet, por exemplo, se eu tiver. Pneumotóxico não drenado é contraindicação absoluta. Apneia e depressão do sistema ventilatório, contraindicação absoluta. E a não cooperação do paciente é contraindicação absoluta. Ok? E aí vocês podem me perguntar, Gilberto, então, a ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva não é mais utilizada? E aí, no mês passado, a minha rotina do CTI, da fisioterapia, ela me traz essa reportagem. Gilberto, olha só que interessante. Tá? No março de 2003, foi publicado na revista Galileu um homem de 70, a história do homem que se mantém vivo por uma máquina há 70 anos, em casa. Então, o Paul Alexander, desde 6 anos de idade, ele veio sempre utilizando, de uma forma intermitente, ultimamente de uma forma contínua, o pulmão de aço em domicílio. E existe hoje no Reino Unido e nos Estados Unidos uma indústria, né, que está trazendo para o mercado e está começando a entrar forte na Europa a ventilação bifásica através de coraça. Tá? Essa empresa, United Hayek Industries, foi criado por um médico, onde ele está trazendo para o mercado, e já tem sucesso, o uso da ventilação mecânica não invasiva por compressão negativa do tipo torácico. Era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Eu acho que a gente cumpriu aí o horário, apesar dos atrasos que nós tivemos aí, mas eu gostaria de agradecer a vocês. Estou aberto aí a alguma pergunta, algo parecido. Obrigado a vocês aí.
Agradeço muito ao Gilberto esse verdadeiro passeio histórico, super didático da ventilação não invasiva, né? Ele historiou lá desde os primórdios, na epidemia de poliomielite, né, já famosa pelos pulmões de aço, e, curiosamente, mostrou esse caso que sobrevive a 70 anos no pulmão de aço. Imagino a vida daquele senhor. Ele realmente está querendo muito viver, né? E também o Gilberto tem enfatizado que não teria sentido nenhum num paciente terminal você prolongar o sofrimento com isso. Mas, de qualquer maneira, isso é um tema sempre polêmico, né? Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para dirigir para o Gilberto, alguma dúvida, se alguém quer fazer algum comentário a respeito, né, da, Eu da espero ter exposição cumprido do a Gilberto. lição, professor. Com certeza. Puxa, acho que você foi super didático, historiou. Paulo César Nancy levantou a mão. Por favor, Paulo. Por favor. Eu queria cumprimentar o Gilberto, porque desde as primeiras reuniões científicas que começou-se a fazer no CHN, depois que nós paramos de fazer as reuniões lá no Santa Cruz, o Gilberto está sempre sentadinho ali na primeira fila. Às vezes ele não pergunta nada. Durante uns 4 ou 5 anos eu pensava que ele era mudo, porque ele não falava. Mas depois ele foi se desinibindo, não por causa da qualidade dele de fisioterapeuta, e só tinha médico, né? E ele ficava ali, né, com medo de pessoal brigar com ele e tal. Mas hoje vocês viram que o Gilberto ele domina a área de atuação dele com muita firmeza. Então, eu não queria fazer pergunta nenhuma, eu deixo essas perguntas para o Wander, que o Wander é um expert em respiradores. Talvez ele tenha alguma consideração a fazer. Eu só queria cumprimentar o Gilberto Aloysio pela Obrigado, brilhante professor. apresentação. Obrigado. E aqui eu vou confessar uma coisa para o senhor. Há 4 anos atrás, quando eu apresentei uma palestra sobre os 50 anos da fisioterapia intra-hospitalar, e eu trouxe um pouquinho da história, e o senhor falou para mim, Gilberto, o senhor me parabenizou e falou, muito importante você estar resgatando a história. E quando eu sentei para começar a pensar como iria fazer essa apresentação, eu pensei no senhor, eu falei, não, eu vou ter que buscar, vou ter que resgatar essa história, né? Porque isso é importante, né? Eu tenho certeza que alguns colegas fisioterapeutas acham que a ventilação não invasiva só é o uso de pressão positiva. Tenho certeza que muitos deles não sabiam, não conheciam ventilação não invasiva, não sabia como que tinha surgido a ventilação não invasiva com a ventilação com pressão negativa. Entendeu? Então, eu acho que esse incentivo que o senhor me deu há 4 anos atrás fez com que eu conseguisse estar colocando isso aqui para vocês. Já que o doutor Paulo me passou esse compromisso, Gilberto, de te elogiar, eu quero agradecer pela sua explanação. E gostaria de dizer para você que eu também participei um pouco dessa evolução. Em 1969 e 70, a cirurgia de tórax e a cirurgia cardíaca, propriamente dita, conseguiu evoluir com o advento dos respiradores. Eu me lembro dos primeiros respiradores que nós usamos, eram o Bennett. Antes do Mark 7, a gente usava o Bennett. Foi graças ao respirador Bennett que a gente conseguiu abrir um tórax, porque o pós-operatório, a grande problemática era a fase inspiratória e a expiratória, propriamente dita. Eu participei dos Mark 7, botando também a garrafinha de Guaraná no chão, né? Eu tive essa participação e graças isso, e a evolução da fisioterapia nos permitiu passar a ter um pós-operatório mais rápido. Doentes nossos passaram a ser extubados com 4 horas de pós-operatório, porque a gente tinha a assistência ventilatória. Eu operava um coração e entregava para o fisioterapeuta. Então, eu quero te parabenizar e dizer que eu repita essa aula num outro momento mais oportuno. Abraço, Gilberto.
Obrigado, professor. Eu utilizei muito o Birle Marcet em cirurgia cardíaca, Hospital Geral de Bom Sucesso, para manter e reverter a telectasia, né? A gente utilizava bocal, fazia o famoso RPPI, né? E esse foi o meu primeiro contato que eu tive com a ventilação, vamos dizer assim, não invasiva, até então não tinha essa, né? E eu utilizei muitos pacientes pós-operatórios de cirurgia cardíaca. E depois ficou mais fácil, né? Vieram as máquinas que facilitou a nossa vida. Mas obrigado aí, professor. Eu vou ler aqui algumas manifestações no chat, tá? Obrigado pela palestra. Francisco Massa, parabéns pela aula. Marcos Paiva, parabéns, Gilberto. Realmente uma viagem recordando os momentos que vivemos e alegres pelo que temos hoje. Muito bom, excelente. Ricardo Costa botou, parabéns, Gilberto, fortalecendo a importância da fisioterapia no ambiente hospitalar. Não é a minha área específica de atuação, mas sei seu valor. Solange Artimos colocou, parabéns, excelente aula, muito didática. Também achei muito didática, viu, Gilberto? Bem, orientando bem a nós todos, né? E antes de passar a palavra para a Zelina, eu gostaria de perguntar a você, que a gente sempre quer saber, tem alguém com o microfone ligado aí, né? Mas a gente gostaria de saber, e eu peço a todos para desligar, como anda o Hospital Miguel Couto? Porque a gente sempre tem curiosidade, a gente que trabalhou uma vida assim em hospital público, né? E tem um carinho especial, sabe quanto isso é importante para a população. Hoje a gente atua mais em hospital privado, porque nos últimos anos os hospitais privados cresceram e se tornaram os melhores hospitais da rede que nós temos, obviamente. Mas a gente sempre quer saber como anda. Eu gostaria de saber de você como anda o Hospital Miguel Couto. Em geral, assim, em poucas palavras, se você puder dar esse depoimento, eu acho que seria importante para a gente ter um panorama. Está desligado o seu som. Opa, abri, desculpa. Opa. É uma experiência que eu estou tendo muito bacana. Durante 28 anos, eu só trabalhei na rede privada. Trabalhei sempre na rede Amil, que depois se tornou rede Impa, que depois se tornou DASA, etc. E tal. E quando eu vim para o Miguel Couto, é claro que a gente tem um impacto. Eu trabalhava numa rede privada em que, se eu precisasse de um equipamento, de uma tecnologia mais nova, eu ia até o diretor clínico, ia até o diretor financeiro, a gente conversava, ia até a direção geral, e talvez aí entre 20 e no máximo um mês e meio, tinha esse equipamento. Tá? O hospital público é diferente. O Miguel Couto ele tem 318 leitos. Então, o primeiro impacto que eu tive quando cheguei no Miguel Couto foi justamente isso, né? Falta de material. Essa é uma grande verdade. Graças a Deus... Posso fazer um parêntese aqui, Gilberto? Chamar a atenção numa coisa importante que você disse. Imagina 318 leitos funcionantes. Imagina o potencial, quer dizer, que é um Miguel Couto para o ensino e aprendizado da medicina, né? Visto que muitos hospitais universitários estão ficando sucateados, reduzindo o número de leitos, né? Claro que eu sei que o Miguel Couto atua nisso também, mas imaginemos esse potencial, que com certeza é subutilizado, né? Mas desculpe a interrupção, mas é porque eu queria fazer essa lembrança. Mas hoje o Miguel Couto ele trabalha, ele tem residência em clínica médica, tem residência em cirurgia geral, tem a parte acadêmica também, né? Algumas faculdades são vinculadas ao Miguel Couto, inclusive a IBMR, que é a Faculdade de Fisioterapia, tem convênio com o Miguel Couto, então ele também impulsa do ponto de vista acadêmico, né? Mas, quando eu chego no Miguel Couto, na realidade, o Miguel Couto está 318 leitos, só tinham 7 fisioterapeutas estatutários, né? E aí eu chego no Miguel Couto para poder montar um CTI de 20 leitos, na época logo depois do Covid, né? E a gente
conseguiu montar, mas logo depois o Covid caiu, etc. E tal, papapá, e a gente foi crescendo. E hoje eu tenho, né, sobre a minha responsabilidade, 27 fisioterapeutas, onde a gente cobre o CTI geral adulto, CTI pediátrico, unidade de internação cirúrgica, unidade de internação de cirurgia geral, unidade de internação de neurocirurgia e a emergência. A emergência contempla a sala de trauma, a retaguarda do trauma e a sala vermelha. Então, para cada setor desse, eu tenho um fisioterapeuta. Tirando a cirurgia geral e a neurocirurgia, que são somente 12 horas, os outros setores são 24 horas. A gente mostrou para o Miguel Couto, vamos dizer assim, a importância da fisioterapia. Precisava. Então, hoje eu tenho uma direção que ele consegue ter essa visão, e claro que eu não consigo ter os equipamentos que a gente tem na rede privada, mas dá para a gente fazer um bom trabalho. Hoje eu já não tenho mais, o hospital não está tendo mais problema de falta de material. Entendeu? Assim que eu cheguei no Miguel Couto, a gente tinha, às vezes, não tinha luva para trabalhar. Só para você ter uma ideia. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente supera isso. Então, para mim, está sendo um aprendizado, uma grata surpresa trabalhar no Miguel Couto. E tem uma coisa que eu vejo o seguinte, tem muita gente esquecida nesse... Vamos falar aqui no Rio de Janeiro, né? Tem muito zero à esquerda que a gente não vê. Com certeza que está fazendo um bom trabalho, muitas vezes. Né? Ótimo, muito bom. E o mínimo que você faça, professor, é demais para a galera que está recebendo atendimento. Com certeza. Para a população carente, ainda mais que precisa e usa esses hospitais, fundamental. Moisés abriu a câmera aí, Moisés levantou a mão agora. Eu acho que ele quer fazer um comentário. Tá? Depois eu vou passar a palavra para a Zelina para a gente encerrar, porque já estamos no horário. Não, Jorge também quer fazer um comentário ali. E acho que o Paulo César Nancy ainda vai fazer mais um. Só um pequeno adendo. O Miguel Couto continua sendo referência para neurocirurgia, tá? Que beleza. Parabéns. Muito bom. Moisés, bom dia por a todos. favor. Estão me ouvindo bem? Fala, Moisés. Bom dia. Alto e bom som. Alto e bom som. Eu só queria reforçar aí os parabéns ao Gilberto aí e contar um pouquinho. O Gilberto falou aí dos 28 anos dele da rede privada, mas o que muitos não sabem é que o Gilberto, de alguma maneira, foi uma das escolas de fisioterapia, especialmente na rede privada do Rio de Janeiro, né? Numa época onde a gente tinha o Carlos Alberto Azeredo, talvez o maior de todos, né, que faleceu precocemente, que foi um dos idealizadores e talvez um dos maiores responsáveis pelo crescimento da fisioterapia respiratória dentro das UTIs e dentro dos hospitais. Eu tive a sorte de poder trabalhar com ele na Santa Casa, e numa época onde o Carlos Alberto era o grande fisioterapeuta do Brasil, né, a gente tinha alguns fisioterapeutas que aqui no Rio já faziam um bom trabalho e que vinham já numa pegada muito forte. O Gilberto era um deles. Então, o Gilberto, acho que construiu uma história muito bonita, uma história muito, muito próxima do médico, né? Como o Paulo César Nancy falou. O Gilberto anda meio mineirinho. Eu nem sei se ele é mineiro, mas acho que não é não. Mas ele é bem estilo mineirinho. Quietinho, fica ali do lado, tal. Na hora que você dá a corda para ele, aí você percebe, né, toda a sabedoria, todo o conhecimento que ele tem. Sempre trabalhou em equipe. A gente teve a possibilidade de dar aula juntos aí há muito tempo atrás, muito antes do CHN, inclusive. Então, foi muito bom saber que ele estava aqui, e eu tenho certeza, aí, como vocês puderam comprovar, né, que foi uma escolha acertadíssima do mestre Rosati. Parabéns aí, Gilberto. Obrigado, querido. Obrigado, Moisés. O Jorge quer falar. Tá. Bom dia, Gilberto. Parabéns pela sua apresentação, muito didática, muito boa. Eu quero fazer algumas considerações. Você me lembrou aí o Hospital Miguel Couto, onde eu trabalhei quando era da Suzeme, e a gente atendia, tinha que atender até a Rocinha, ia atender pacientes lá na Rocinha. Naquela época, a Rocinha era mais tranquilo, né? Hoje é mais difícil chegar lá. Mas me lembrou muito isso, foi muito bom, um aprendizado muito bom que tive. Eu queria fazer só uma pergunta. Se durante essa pandemia do Covid, se entubava muitos pacientes, às vezes precocemente, nessas pacientes graves e tal, se tentava muito fazer primeiro a ventilação não invasiva, como é que era isso? Você acompanhou? Viu isso para a gente? Me diz aí. Acompanhei sim,
doutor Jorge. Na época da pandemia, eu estava no CHN, e claro que chegava aqueles pacientes que não tinham condições de fazer ventilação não invasiva, a gente era intubação precoce mesmo, tá? Mas aqueles que internavam e que a gente via que começava a deteriorar, a gente utilizava a ventilação não invasiva nesses pacientes. Alguns a gente teve sucesso, outros não. O que mudou um pouquinho, digamos assim, esses pacientes que chegavam muito hipoxêmicos, foi o uso do catéter nasal de alto fluxo, o CENAF, que não é uma ventilação não invasiva, apesar de alguns colegas tentarem classificar como ventilação não invasiva, mas não é. Catéter nasal de alto fluxo, você não tem como predeterminar uma PIP, vamos dizer assim, para esse paciente. Mas na fase expiratória tem um fluxo contínuo, você manter uma PIPzinha ali e está fora. Não, esquece. Então, na pandemia, a gente utilizou muito, né, a ventilação não invasiva. Utilizamos o catéter nasal de alto fluxo, utilizamos no CHN 6 bases para o CENAF, e a gente tinha bons resultados, tá? Principalmente pós-extubação. Os pacientes que evoluíram para a intubação, que eram extubados, desmamados, extubados, a gente utilizou muito CENAF, e acho que foi um divisor de água na pandemia, o uso do catéter nasal de alto fluxo, sim. Muito bom. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Agora, Parabéns. Francisco Massa levantou a mão. Por favor, Francisco. Chico Massa, me ouve? Seu microfone está desligado. É isso aí. Seu microfone ficou desligado, Isso, Chico. isso. Opa. Parabéns a todos. Eu queria aproveitar para prestar uma homenagem ao doutor Davi e ao doutor Cícero, que introduziram o Berd lá no Hospital Santa Cruz na década de 70. Doutor Davi e doutor Cícero. Só isso. Perfeito, Francisco. Muito obrigado, Chico, por essa lembrança. Eles montaram o primeiro CTI do Hospital Santa Cruz, né? Realmente... O Davi Teles, né? Davi Teles e o Cícero. Davi Teles e o Cícero, de saudosa memória, todos dois, né? Obrigado, Francisco, dessa lembrança. E eu queria passar, como o nosso horário chegou ao fim, a palavra para a Zelina, por favor, nossa diretora, nossa presidente, para ela encerrar. Fica o convite, daqui a 2 semanas, nós vamos fazer uma especial que é puxada pelo Moisés. Né? Na verdade, ele deu uma pequena dica, que é o seguinte: como fica a saúde oral do paciente que está em terapia intensiva? Isso é uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz, né? Como fica a saúde oral? E nós vamos saber isso com uma convidada do doutor Adair Coutinho, que participou hoje aqui, mas ele já saiu. O Thales está aí, que beleza, hein? E eu passo então, oi, Thales, tudo bom? Eu passo a palavra para a Zelina. Obrigado Zelina, a todos. Só respondendo ao Moisés, Moisés, eu não sou mineiro, não, eu sou paraense, mas já estou aqui há mais de 40 anos no Rio de Janeiro. Nasci em Belém do Pará. Beleza. Um bom dia a todos. E, Gilberto, a sua apresentação foi muito boa. Você fez uma bela apresentação, muito didática, como já foi dito, e como o doutor Rosati falou, fez um passeio pela história, né? E enfatizo aí a importância da atuação multidisciplinar. Então, quando você falou na história do pulmão de aço, que nós escutamos falar tanto, eu acho que no Hospital Jesus tinha um pulmão de aço lá guardado, ninguém usava não, era como se fosse uma peça de museu da época da polio, né? E foi justamente a observação de um engenheiro e conseguiu desenvolver aquela peça que, claro, foi se modernizando e, como você mostrou, salvou muita criança, salvou muita gente, né? E aproveitando esse gancho, Gilberto, que você falou da polio, da quantidade de gente que morreu com a polio e dos sequelados, né? E lembrando que a polio foi erradicada e agora as autoridades de saúde estão preocupadas com o reaparecimento,
por conta da baixa cobertura vacinal. É quase que minha obrigação de pediatra sempre aproveitar, no momento que se fala de algo assim, tentar sensibilizar as pessoas e falar da questão da cobertura vacinal, né, que nós podemos multiplicar isso sempre. E uma outra coisa que também que eu fiquei muito feliz foi de escutar você falar do Miguel Couto, que o Miguel Couto é um grande hospital no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro, há algum tempo, eu creio que na década de 70 mesmo, os melhores hospitais eram os públicos, tanto os federais, que eram do INAMPS, e os municipais. Então, o Souza Guiar, o Miguel Couto, sempre foram hospitais de referência dentro do município do Rio de Janeiro. E a gente fica muito satisfeita de saber, você vê, são 318 leitos que você falou, né? E a população realmente precisa disso, né? Nós temos uma cobertura de saúde suplementar no país todo, em torno de 25%. No país todo, havendo diferença nas regiões. A região sul é a que tem, sul e sudeste é a que tem mais beneficiário. Mas quanta gente precisa do SUS, né? E nós mesmos, e antigamente, Rosati e Jorge, eu não sei se vocês lembram, que as pessoas diziam assim, se acontecer alguma coisa comigo aqui em Niterói, eu quero ir para Antônio Pedro. Não é? Era isso sempre que a gente falava, os estudantes na época... É verdade, é verdade. Né? Antônio Pedro estava aberto para todos, exatamente. Todos. Funcionava muito bem a emergência com todos os profissionais de saúde. Muito bom. E com um bom padrão. Então, a gente fica feliz de saber que o Miguel Couto está assim. E, mais uma vez, parabenizando a você pela brilhante palestra que você fez e agradecer a sua participação aqui entre nós. Muito obrigada,